amigos do programa Segundo Tempo, estamos aqui para mais um programa, o programa de número 31 da nossa história. E está presente nesse nosso programa Aldoir Moraes. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje mais uma inspiração aí para ter um conteúdo rico e que espero que ajude aí muita gente. Está presente aí que vai ser o nosso entrevistado Mauro Possati. Salve! Então, é um prazer estar aqui, gostei do convite e vamos ver o que foi possível. Contar histórias. Isso eu gosto. Então tá ótimo, tá perfeito. Eu sou Fábio Guerra, convido de antemão os nossos espectadores nos acompanhar nas nossas redes sociais e vou colocar aqui embaixo aqui no GC aqui o nosso site e lá encontra todos os nossos canais. E já vamos começar de bate-pronto aqui. Mauro, gostaria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho a tua história aí. Quem é o Mauro Possati? Então, Mauro Possati, sou eu. Então, sou Mauro, estou com 70 anos, aposentado. E a minha história é de um guri, classe média baixa, que cresce na família, o pai italiano, descendente italiano, a mãe alemã. Isso é uma confusão, às vezes. Um falava alemão, o outro italiano. Acabei não aprendendo nenhuma das línguas. Porque eu começava a rir quando eles falavam, né? Porque acusado. Tenho mais 3 irmãos, sou o mais velho. Nasci em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, sou bem bairrista aqui, difícil sair daqui. Na verdade, não estou mais morando em Porto Alegre, estou morando a 40 quilômetros, 60 quilômetros. Pela pandemia, eu vim para o sítio aqui, estou aqui direto. Não gosto de sair daqui. Mas então, da minha trajetória, eu estudei em colégios públicos, sempre não, no início não foi, mas depois mudou. E comecei a trabalhar aos 16 anos, com carteira assinada. A coisa estava russa em casa. Russa não, russa no tempo do meu tempo. Estava difícil. E agora é um problema falar disso, desse termo. Estava difícil lá e naquela época tinha que pegar no pesado rápido. E aí faço uma trajetória em bancos, né, contínuo, depois fui crescendo, depois quando eu vi tinha começado os computadores naquela época, estou falando dos anos 70 e poucos. Né, e aí tinha que usar umas máquinas que primeiro era cartão furado, depois era fita, talvez vocês pegaram um pouquinho disso, não sei se chegaram a pegar isso. E antes disso eu tinha trabalhado com umas máquinas antiquíssimas de contabilidade, que para escrever 1 milhão, 200 milhões, né? Eu tinha que ter um para cada. Né? E aprendi a mexer nela, a programar naquilo. Depois fui para os computadores, na verdade para as máquinas de lançamento, né? De cheques e tal. Nesse tempo eu já estudava à noite, trabalhava de dia e estava chegando perto de fazer o vestibular. Aí eu vou contando histórias, vocês me podem... Mas exatamente isso, mano. Eu fiquei numa dúvida como eu tinha trabalhado quase que só em administração e tal, se eu ia para administração ou para medicina. Eu queria cuidar de pessoas. Eu queria trabalhar lá pela saúde. Eu só tinha um tio que tinha ido para os Estados Unidos que era médico. Ninguém mais da minha família era médico. Mas me meti. E aí fui estudar. No primeiro vestibular não deu, porque eu trabalhava muito, estava fazendo hora extra ainda. Mas no segundo já encarei e deu. E aí começa uma outra vida, né? Porque para mim... trabalhar, para mim estudar, eu tinha que trabalhar. Apesar que era URGS, a família precisava da minha... Eu passei num concurso, fui trabalhar numa outra cidade perto de Porto Alegre, que é Alvorada,
Então, durante o dia eu estudava medicina, à noite eu ia ser secretário de uma escola pública, né? Assim passei toda a faculdade. E, claro, não contente com isso, no 4º ano casei com uma colega. Então, eu já terminei a medicina casado, mas desde o início lá na medicina, algumas coisas aconteceram. E como é um programa que também visa inspiração, eu sou meio inspirado, assim, de vez em quando, né? Então, eu gostava muito de música coral. Tinha, na época, o Festival de Coros, aqui em Porto Alegre, que eu ia em todos, assim, né? Eu gostava, não sei nem porquê. E a minha turma era uma época, foi nos anos 70, entrei em 74, que entrava muita gente, por questões políticas, né? Então, minha turma era uns 180 alunos. E eu achei, aqui dá um coral legal. E naquela época eu era gago daqueles de pedalar assim para poder sair desde os 2 anos. Tem uma história comprida, mas não vou contar. E eu até disse para um amigo meu assim, vai lá e fala. Ele disse, vai tu que criou, vai lá. Eu tive que enfrentar 180 colegas, 170 e poucos. E eu acho que começou o meu processo de cura ali, né? Porque eu propus o coral e durante 4 anos, 30 estudantes de medicina ensaiavam todos os sábados na faculdade. Cantamos em vários lugares, até num velório. A gente cantou porque a namorada de um colega, o pai dela gostava de música, então ele morreu e ela convidou, ela só cantava lá no velório. Então, no meio de um curso de medicina, então um cantor de coral participou, hein? Isso. E tudo era dos colegas, né? O regente era um colega, os subregentes lá de vozes também. Então a gente fez isso. E nessa época, até para contar uma história, em 76, eu estava no 2º ano de medicina, era uma época que se falava muito do trem da morte, que saía de Corumbá, na Bolívia, e até La Paz. E eu queria fazer, e convidei um colega meu, 2 malucos, fiz um empréstimo naquela época, né? E fomos de carona até São Paulo, de lá pegamos um trem, subimos e ficamos 1 mês entre Bolívia e Peru. E lá eu encontrei muitos, eu não tinha noção o que era a América Latina. Para mim era uma coisa para lá de Dom Pedrito, né? Algo assim, vai lá. E aí encontrei gente maravilhosa de vários países da América Latina, começou a se abrir uma outra coisa e foi muito bem recebido pelo povo, assim, também com músicas, poesias. E vim com essa ideia de que a gente precisava se hermanar um pouco com os hermanos, né? E me dei conta que no restaurante universitário nós tínhamos estudantes de vários países da América Latina. Começou a conversar com um com o outro, e lá em Cusco tinham nos convidado para uma penha folclórica. Eu também não sabia o que era isso. Que era música, poesia, vinho quente, umas coisas assim. E foi muito bom, a recepção foi maravilhosa. Aí eu cheguei aqui e propus que a gente criar uma penha folclórica na medicina. E durante 4 anos, mais ou menos, pelo menos uma vez a cada 6 meses, nós reunimos todos, quer dizer, convidávamos os estudantes do Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, que estavam por aqui, Guatemala, Honduras, para que eles apresentassem, junto com os gaúchos,
apresentassem, eles podiam apresentar 3 músicas, ou uma poesia, 2 músicas, ou 3 poesias, enfim. Depois até facilitamos que eles fizessem vendas de produtos deles. As comidas com guacamole lá, com, sei lá, um poncho que alguém tinha. Isso era feito no pátio da Faculdade de Medicina. E era um evento, começava às 8 da noite e ia até às 5 da manhã, assim, sem parar. Foi uma coisa muito bacana assim, que a gente fez. E durante a medicina, então, veio à vontade, e naquela época não tinha ainda, não se falava em atenção primária, foi um pouco antes disso, 77 mais ou menos. 78. Já casado, ganhamos uma bolsa, eu e a esposa, uma bolsa da URGS para trabalhar em algum departamento. Foi nos indicado o departamento de medicina social. Aí chegamos lá, eles não sabiam onde colocar nós, né? Procure algum lugar, um posto de saúde. E a gente desenvolveu um trabalho, então, que durou 16 anos, uma vila perto. Primeiro como estudantes, depois já profissionais, e que nos introduziu, agora vou falar só de mim, mas tinha mais gente junto, na área de trabalhar com a promoção de saúde. Bom, dali a gente conseguiu um projeto com a Fundação Quelo, colocamos um posto de saúde junto com a Fundação Quelo, com o URGS, Prefeitura de Viamão e tinha um outro órgão, não me lembro agora. Secretaria da Saúde do Estado. Colocamos um posto, acabei chefe do posto. Esse posto chegou a ter laboratório, gabinete odontológico, e até ousamos fazer algumas cirurgias plásticas. Lá tinha um cirurgião plástico lá que também estava lá. Então, coisas pequenas assim, né? Então, esse foi o meu começo. Bom, por causa desse trabalho, quando eu me formei, 10 dias depois de formado, fui convidado a ser professor. Primeiro substituto, depois teve os concursos internos lá, eu passei. Então, assim, o início da minha carreira como médico foi tudo quase oficialmente. Me formei médico, já virei professor da medicina, eu comecei a dar aula para os meus antigos colegas de bar ali, que estavam ali. E deixa eu te perguntar, tu começou professor de medicina ou foi de relações públicas ali nos eventos de apresentação dos colegas ali, ou por um acaso foi professor de música, porque o teu início... Não, de música não tinha nada de música, eu só gostava de coral. Quem sabia a música eram os outros lá. Eu não sabia nada. Eu para cantar, eu tenho uma voz assim que se assemelha a um baixo. Eu me escorava num outro baixo lá, que hoje é o meu oftalmo, né, para ouvir como é que ele cantava, para cantar como ele. E deixa eu perguntar, nessa história do bairro aí, do bairro, do posto de saúde que foi criado, foi aí que veio aquela história do aprendizado com as benzedeiras? Sim. Então, conta para nós aí, porque para mim essa história é mágica. Nós tínhamos, naquele ano, teve 78, teve um congresso internacional promovido pela ONU, Unesco, etc., em Alma Ata, no Cazaquistão, que lançou, então, a atenção primária de saúde como base de qualquer tratamento, porque com os cuidados básicos nós impediríamos que mais de 70% das pessoas que iriam para o hospital não precisassem ir. Então, isso implicava não só usar algumas medicações básicas. O que a gente entende de SUS hoje tem muito a ver com essa proposta. Mas também incluir trabalhos de cura tradicionais, como fitoterapia, incluindo as benzedeiras, as parteiras, etc. E a gente encarou de cabeça isso. E então, na vila, nesse projeto com a Fundação Quelo, nós ganhamos condições de comprar livros, estetoscópio, aparelho de pressão, etc., para
capacitar pessoas da comunidade a atuarem em determinadas quadras para algum atendimento básico e depois encaminhar para o posto. Eles iam lá, viam se a pessoa tinha pressão alta, tinha alguma coisa. Eles tinham alguma medicação básica assim, para atacar, porque ele não estava toda hora lá. E várias dessas pessoas, mais tarde a gente descobriu, particularmente uma delas que eu vou falar agora, que era benzedeira. Eu acho que é dessa história que deve estar... Isso. E primeiro eu não acreditava. Apesar de que meus pais me trataram muito com isso, ia benzer, ia fazer isso, aquilo, tinha as benzedeiras próximas, eu nunca me envolvia com isso. Mas naquela época, eu comecei a me interessar porque é o seguinte, as mãezinhas vinham com seus filhos lá chorando, com dor. Tu olhava como médico, não dá para adivinhar o que era. A gente via se era barriga, se era ouvido, se era, né, alguma coisa, né? Aquelas clássicas. Mas do lado do posto tinha uma benzedeira. E a gente via e falava, não, mas eu fui lá na Dona Paula, e a Dona Paula benzeu e ficou bem. Aí nós fomos, o nosso pessoal treinado lá como auxiliar de saúde também tinha uma benzedeira, começou a explicar para nós um pouco como é que funcionava isso. E a gente começou a encaminhar. Quando viu uma criança que estava chorando, que ele não sabia o que era, mandava lá para a Dona Paula. Normalmente, a criança ia bem. Era pressão familiar, qualquer coisa. Assim. E a Dona Paula começou a mandar o que ela não sabia para nós. Havia uma troca perfeita. E essa nossa atendente, um dia eu fui falar com ela, por que ela benzia? Como é que ela aprendeu isso? Como é que... E a Iná me disse, olha, eu não posso te contar como é que se benze, porque isso é passado de uma benzedeira para sua filha ou neta, ou alguém que foi elegido para ganhar esse dom, esse talento. Mas ela me contou um jeito que eu não me lembro como ela falou, mas como eu entendo hoje. A criança ela é muito frágil energeticamente. E se tem pessoas que não gostam dos pais ou não gostam da criança, afetam energeticamente essa criança, ela fica desequilibrada. Lembre que eu estou falando da minha interpretação, só ela. Tá? E com esse desequilíbrio, ela não sabe entrar no equilíbrio, ela chora porque ela está atrapalhada. E se é uma pessoa que gosta muito daquela criança ou dos pais, também afeta. Tipo um avô, uma avó, queridinha, pai. Né? Cria um campo que esse campo altera o equilíbrio daquela criança. E ela chora, não dorme, não... E aí aquilo vai não crescendo às vezes, né? Porque os pais se atrapalham, cria mais perturbações, aquilo vai longe. Então, o que a benzedeira faz? Essa fazia. Ela pegava umas rezas, botava fogo nos carvões e tirava a energia em excesso que a criança tinha e queimava, e botava os carvões fora. Quando mais tarde eu fui estudar física quântica, para mim isso pareceu perfeito, fantástico, tem tudo a ver. Isso tem muito a ver com os guerreiros depois, né, essas histórias. Então, foi onde eu aprendi a olhar com mais respeito a um conhecimento tradicional, que eu não tinha. Eu não valorizava isso. Mais tarde... Bom, essa é a história. Não sei o que tu lembra dela, mas... Até porque se o CRM pegasse a benzedeira, queria queimar ela na fogueira, porque tudo que não é ciência não existe. Mas é por aí. Mas acontece que depois, em termos internacionais, foi aceito como atenção primária isso, e foi abençoado. É assim, porque não tem recurso para... Porque os médicos queriam só atenção terciária, quaternária, né? Só hospital, sua especialidade, e não queriam fazer esse trabalho mais básico. Então deixa fazer lá, depois eles vêm para cá mesmo. Estou falando mal dos médicos, não é. Mas mais tarde isso aí foi se ampliando
E os estudantes de medicina, que a gente já... Bom, e aí, quando eu comecei a ser professor, tinha mudado o currículo. Tinha um currículo, tinha uma disciplina que ninguém sabia o que dar. Chamava-se Socioantropologia da Saúde. Nenhum médico do meu departamento disse, isso é contigo que trabalha lá na vila. Mais tarde, a minha ex-mulher, que era a minha esposa, ela fez residência naquele mesmo departamento e foi contratada depois como professora. Acabamos nós dois dando aula nessa mesma disciplina por causa do trabalho que a gente tinha lá na vila. E aí os alunos queriam saber sobre homeopatia, acupuntura, fitoterapia, essas coisas, que na época passava longe da medicina. Pouco depois eu virei chefe de departamento. E aí... Não, antes disso, eu fiz um mestrado. E o mestrado, a minha pergunta era, para onde é que vai a medicina? Já que o que a gente aprende na faculdade é uma medicina, né, quadrada. Hoje chamada de ortodoxa ou tradicional, na verdade ela não tem tantos anos, poucos anos. Medicina mesmo tem milhares de anos. A nossa não tem nem 400 anos, nem 200 anos. Menos ainda. Mas ela é vendida como se fosse o top do top. O que eu falar? Sim, aí eu pergunto por onde é que vai a medicina, porque os alunos queriam aprender isso e nós não podíamos ensinar. Nem não sabíamos e não podíamos ensinar. E aí, quando eu entro nessa pesquisa do mestrado, eu vou me dar conta que a medicina que eu aprendi, que nós ensinamos, é um ponto de vista. As outras medicinas, fitoterapia, homeopatia, medicina chinesa, medicina ayurveda, a medicina dos xamãs e muitas outras, são outros pontos de vista. E como disse depois um grande matemático da Unicamp, que eu tive a honra de ter na minha tese de doutorado, na banca, ele disse, olha, Bertrand Ambrosio, alguns dizem que o mundo começou numa explosão, num Big Bang, e aí... Outros dizem que Deus disse, faça-se a luz se fez, e a coisa se fez toda. Outros dizem que era uma índia fumando cachimbo, que soltava uma baforada, se a fumaça virava planeta, estrelas e outras coisas. Ele pergunta, quem tem a verdade? Nós não sabemos. A teoria do Big Bang é uma teoria. A Bíblia é um ponto de vista, é uma fé. Tem outras formas de ver isso aí. E por aí vai. Eu quero dizer o seguinte, eu comecei a perceber que existiam diferentes pontos de vista e que havia um ponto de vista que estava surgindo naquela época, estou falando dos anos 80, 2000 já. Final dos anos 90, 2000, quando... Não, aí foi 80 ainda, 83, do mestrado. Que havia um ponto de vista surgindo, muito ancorado na física quântica, chamado paradigma holístico. De holos, a totalidade. Né? E aí eu quis saber mais sobre isso. E aí fiquei sabendo que estava, já um pouquinho depois, tinha sido criada uma universidade holística internacional em Brasília, chamada Unipaz hoje. Aí imediatamente fui fazer essa formação lá. Bom, eu já estou dando saltos muito grandes, mas em todos os casos, minha história passa por aí. Do mestrado em educação, onde eu vou estudar onde vai a medicina, e pelas informações qualitativas que eu tive dos alunos, eles estavam olhando para esse outro ponto de vista. Porque enquanto chefe de departamento, eu criei, depois do mestrado, uma disciplina, uma atividade chamada Holo Saúde,
um grupo interdisciplinar holístico para estudar saúde. Tinha gente de tudo que é canto. Uns eram médicos, outros eram psicólogos, outros eram astrólogos, outros eram... Tinha de tudo. E a gente montou vários cursos de homeopatia, acupuntura. E um dos cursos de homeopatia que a gente montou, eu convidei 5 professores catedráticos de faculdade de medicina de universidades federais. E o pessoal foi? Eu fui proibido, porque não era científico. Óbvio! Poucos anos depois, a homeopatia virou só para médicos. A acupuntura, que era proibida, virou só para médicos. Aí você deve estar acompanhando. Mas na época era proibido, porque não era científico. Então, assim, eu acompanhei todas essas transformações e acabei ficando mais... Nessa época eu era coordenador de área lá do Hospital de Clínicas também. Chefe de departamento e coordenador lá do Clínicas. E eu comecei a ver que eu ia me confundir assim, um pouco com os meus colegas, que tinham uma visão um pouco mais tradicional. Então eu pedi para sair. E aí construímos aqui em Porto Alegre a Unipasul, que durante 25 anos deu cursos tanto do abordagem holística quanto de psicologia transpessoal. Nesse meio tempo se criou os Guerreiros. Estamos falando de 93, 94. Mas tu tinha uma pergunta, Guerra. Não, eu ia te pedir aí Eu falo agora tô falando dos Guerreiros. Os Guerreiros surgiram antes da tua tese de doutorado, né? Sim, sim. A tese de doutorado já é em 2000 e pouco. Eu terminei ela em 2003. Então, acho que eu vou te pedir para tu contar primeiro dos Guerreiros, aí que tu vai chegar na tua tese, porque a tua tese também é uma transformação aí dentro da área da medicina, onde tu busca a inteireza do ser, onde tu vai nesse holístico na essência. Então, nós estamos falando do término do mestrado, onde eu e a minha ex-mulher fizemos também. Mesmo mestrado. A gente tinha consultório junto, tinha atividades na universidade junto, depois ela saiu lá da universidade. Fizemos mestrado junto e aí houve a separação em 92. Nessa separação eu fiquei bem atrapalhado, porque eu tinha 2 filhos, um de 10, outro de 7, homens, e eu fiquei me perguntando como é que eu, não morando junto, vou poder ser um pai de homens, de filhos homens, né? Porque eles estavam chegando numa fase, eu não falei, mas eu trabalho com psicoterapia, então essa é uma área que eu conheço um pouco. E aí comecei a me preocupar muito com isso, fiquei bastante atrapalhado. E fazendo a Unipass, conheci um sujeito que tinha uma determinada técnica, que é de trabalhos ampliados de consciência, chamado respiração holotrópica. Ele morando em São Paulo, e um dia ele me telefonou: Mauro, tem um louco aí, lá, australiano, que mora na Escócia, que vai fazer um ritual para homens. Quero fazer. Eu queria tudo, porque eu tinha me dado conta que, como eu posso educar homens, meus filhos, era essa... Se eu também não sei o que é, porque aí eu comecei a perguntar, o que é ser um homem? É o meu pai? É os meus colegas médicos? Quem é que tem um modelo de homem? Porque o que eu via não era legal. E o que eu fazia também não era legal, como pai. Então, eu comecei a buscar informações, tinha muito poucas informações, algumas que eu consegui eram de mulheres que não gostavam muito de homens. E aí veio essa possibilidade de fazer esse ritual com estados ampliados de consciência, e tu fizesse um ritual semelhante, tu sabe do que eu estou falando. Aí fiz em São Paulo, depois em 92, depois trouxe o Craig Gibson, esse australiano que mora em Findhorn. Craig hoje está com 80 anos.
na época tinha 50. Trouxe para Porto Alegre, e trouxe mais alguns anos ele para cá. E aí ele me passou o bastão do ritual, porque ele tinha dificuldade de vir da Escócia para cá. Eu comecei a juntar homens para fazer um grupo que eu chamei Guerreiros do Coração, por causa de uma entrevista que o Craig deu por uma entidade de São Paulo chamada Palas Atena, Associação Palas Atena. E eu vi lá ele falando sobre Guerreiros do Coração. Mas por que Guerreiros do Coração? Porque o coração é o mais longo trabalho que um homem pode fazer, é sair daqui e vir até aqui. Da mente vir para o coração. E aquilo tocou muito. Mais tarde eu fiquei sabendo de onde é que ele tirou isso aí, que é de uma rede internacional norte-americana que criou um projeto Guerreiros do Coração para homens e mulheres. Existe um livro sobre isso, não publicado no Brasil, mas tem em espanhol. Mas isso eu fiquei sabendo depois. Então, o nome Guerreiros do Coração surge por causa do Craig. Né? E não era o trabalho dele. O trabalho dele era o rito para a nova identidade masculina. E aí eu comecei a fazer esse rito aqui em Porto Alegre. Primeiro só ficou um. Eu achei que ia ter um monte. Depois começou a vir gente. Esse trabalho cresceu muito. Isso foi paralelo a todas essas questões. Então, nós começamos em final de 93 e 97, por aí, 98 ou 99, por aí, entrei para o doutorado. Aí eu trouxe todos esse monte de coisas ali, essa visão holística, mais guerreiros, mais trabalho com tradições sapienciais, e eu queria também explicar para os homens como é que é o desenvolvimento de um homem. E não se tinha escrito claramente, porque cada escola de psicologia tem o seu jeito de olhar. Não era compatível. E com o Craig eu tinha aprendido esse ritual xamânico, um mapa. E aquele mapa me fascinou muito. No início eu me assustei. Ar, fogo, água, terra. Parece muito simples, mas aquilo é muito complexo. Veja, os guerreiros têm 30 anos. Eu há 30 anos estudo esse mapa e eu estou descobrindo ele agora. É uma coisa impressionante. É um símbolo, e como símbolo ele tem 1000 formas de falar para a gente. E aí o mapa se integrou com estudos de um matemático de 1100, da Idade Média, com a física quântica. Eu fui integrando coisas de uma maneira holística e transdisciplinar. E aí eu consegui ver bem as fases da vida de um homem, de um ser humano, né? Mas eu estava focado nos homens, que tem a ver com os guerreiros, tem a ver com a tese. Enfim, essa visão eu levei para dentro da URGS, principalmente nos cursos de educação física e de farmácia, uma disciplina que o meu departamento dava e ninguém queria dar isso aí. Disciplina até, o nome é estranho, mas disciplina de higiene. Eu chegava a perguntar para os alunos, só aula de higiene, o que vocês acham que eu tenho aqui? Cortar unha, tomar banho. Não. Disciplina de higiene. De higiene. Era o nome mais adequado que tinha na época. Foi fantástico. Porque higiene, aí eu contava uma história, que higiene era uma das filhas, Higeia, veio de Higeia. Eram as filhas de Asclépio, que era um deus grego, que era o deus da saúde, da medicina. Lá até hoje tem templos de Asclépio. O Asclépio tinha um bastão, que é o bastão símbolo da medicina até hoje, aquele bastão com duas cobras. E o Asclépio então tinha 2 filhas, uma chamava Higeia e outra Panaceia. A Panaceia cuidava das doenças, a Higeia cuidava da saúde. Então eu dizia para eles, nós viemos aqui estudar saúde. Mas a saúde para o povo guarani é uma coisa, para o romano lá dos inícios, antes do ano 0, lá de antes de Cristo, é outra coisa. Para os neandertais lá era outra coisa. A saúde
É um conceito que também muda. Qual é o conceito dentro de uma visão holística? Aí eu entrava com tudo, né? E aí nós fazíamos exercícios em sala de aula, de expansão da consciência, de olhar a saúde como um todo. Isso levou à tese, é resultado da tese, eu fui mudando com esse tempo todo, é resultado dos guerreiros. Eu já nem sei do que eu estou falando para vocês. Eu era para contar uma história, né? Então, essas coisas todas, resumindo agora, essas todas coisas foram geradas e criadas, uma levando a outra, entre elas se integrando e trazendo um conhecimento que até hoje eu estou fascinado. Tão fascinado, e vou chegar até hoje assim meio rápido, aí depois faço as perguntas que quiserem, que aos 70 anos, no dia 1º de abril de 2023, já aposentado, né, tendo encerrado o doutorado em 2003, decidi fazer um pós-doutorado agora. Então agora eu estou começando um pós-doutorado, porque tem mais coisa que eu quero saber, quero estruturar, quero pensar e quero contribuir. E tenho certeza que esse doutorado serviu muito aos guerreiros e o pós-doutorado vai integrar melhor ainda algumas coisas que a gente faz. Os guerreiros foram se desenvolvendo, falou em primeiro ciclo, fez até a metade do segundo ciclo, mas nós temos terceiro, quarto, quinto e agora o sexto ciclo. Então tem gente que está há 20 anos se trabalhando, buscando esse ser inteiro, como homens, juntos. E agora não é só mais em Porto Alegre, em Caxias, tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e está começando provavelmente no Ceará, Goiânia. Os homens pedem, nós não temos, até nós estamos formando mais gente agora, porque hoje nós somos mais de 35 facilitadores, tem mais 35 sendo formados agora. E esse... Hey, tu sabe o que quer dizer isso, né? Então agora tu faz as perguntas que quiser. Então deixa eu te perguntar aí, um dos propósitos da nossa construção do programa Segundo Tempo é trabalhar justamente quando a pessoa chega aí acima dos 40, a gente começou pensando nos 45, aí foi a ideia que veio o nome dos 45, fecha um tempo, o segundo tempo os próximos 45. Quando é que tu fez a tua virada de chave aí, que tu mudou aí, porque tu tem uma vivência que vem da medicina, que tu sempre navegou em outras áreas das humanas, enfim, desse trabalho, mas tem um momento que é a tua virada de chave. Quando é que foi a tua virada de chave? Então, foi durante a medicina, quando eu fui visitar alguns países da América Latina, que eu andei por lá, ampliei minha visão e trazendo para cá conseguimos, através da arte, integrar isso. Depois, com os trabalhos na Vila Augusta, ampliando para tradições sapiensais, para outras formas de fazer medicina. Depois, eu comecei a trabalhar, ainda durante a faculdade, fazer um curso de análise transacional, entendendo a psicoterapia. Também me levou para um outro lugar, um outro jeito de se trabalhar, de olhar a mente, a psique. Depois, com outra virada de chave, foi quando eu me separei. Isso foi uma grande virada, eu estava com 38. E aí, quando eu comecei a ver os guerreiros, o rito com o Craig foi radical para mim, e ao mesmo tempo a respiração holotrópica que eu fiz. Todas elas foram viradas de chave entre 38 e 42. Tudo isso foi ali. Mas aí, só um minutinho. No doutorado, eu queria estudar, então, as fases dos homens. E aí eu disse que eu juntei matemática do século XII com física quântica e psicologia, e eu fui estudar uma forma evolutiva, que eu vou ter que ser muito rápido aqui, que é uma espiral. É uma espiral que ela sai
Em física, em astrofísica, existe o buraco negro. A pergunta é, o que tem depois do buraco negro? Aí uma teoria é buraco branco. E aí tem um físico chamado Isaac Bentov, que ele estudou isso, ele mostra que o buraco branco é o início, na época chamado de quasar, objeto quase estelar. Ele é uma luz que começa a espiralar e aumentar, ela aumenta até um ponto, depois ela se recolhe e entra no buraco negro, e sai no buraco branco, e é um movimento que, se a gente olhar, é como se botasse um ímã embaixo e botasse uma folha de papel e botasse limalha de ferro, ele vai criar ondas em torno de um centro. Já viram essa figura? Então, no meio é buraco negro numa ponta, e a outra ponta que começa os círculos é buraco branco. Eu coloquei isso em estudos de psicologia e mostro as idades do homem junto com os arquétipos que tu deve ter começado a estudar lá no... Então eu comecei a juntar isso e gerei uma tese que explica esse processo evolutivo, que, então, muito rapidamente, a infância vai até os 8, puberdade dos 8 aos 13, que é os números do Fibonacci. Então, Fibonacci que estuda essa espiral. De 13 a 21, adolescência, 21 a 34, juventude, 34 a 55, adultez. Aos 55, isso é só parâmetros, não é um reloginho. É como se a onda que estivesse ampliando, ela dá um revés, ela gira ao contrário e começa uma espiral que vai se concentrando em direção a um buraco negro. Se vocês pegarem uma concha, ela começa pequenininha, vai, e depois ela se recolhe. Uma concha dessas de mar. Faz uma progressão áurea. Exatamente, é isso aí. Eu não sei o que dá para falar aqui, mas é isso aí, é a progressão áurea, que foi muito usada pelo Leonardo da Vinci, por todo mundo, né? Eu apliquei isso ao desenvolvimento humano e percebi direitinho que entre 55 em diante a gente entra na maturidade. Mas entre 42 e 34 e 55, a gente entra num processo mais para o final, que é conhecido como a passagem do meio. Essa passagem do meio, eu vi no que tu me mandasse, é sair da primeira metade da vida e se preparar para entrar para a segunda. Isso leva um tempo. Isso pode levar até 30 anos de processo. Na minha tese, eu encontro que entre 55 e 60, mais ou menos, a gente entra na segunda metade da vida, ou da existência. Porque aí, segundo várias vertentes que eu sigo, né, o contrário da morte é nascimento. Não é? A maioria diz vida, o contrário de morte é vida. Não, o contrário de morte é nascimento. Porque a morte é uma passagem. É a passagem do buraco negro para o buraco branco. A vida continua. Talvez não do jeito que a gente pensa que ela é. Mas a vida continua. O que morre é o nosso corpo físico. A nossa psique, que quer dizer alma, ou esse campo de informações, tem outros nomes, permanece. Eu participei de uma banca de doutorado de um professor da URGS que defendeu a sua tese aos 84 anos. A tese dele teve 2 orientadores, um do Hospital de Clínicas e outro da Faculdade de Educação. Ele chama-se Cícero Teixeira, professor Cícero Teixeira, biólogo com mestrado em genética, foi vice-diretor do Colégio de Aplicação, e aos 84 anos ele defendeu a seguinte tese: os filhos falam com os pais antes da fecundação. Foi a única banca de doutorado que eu participei de várias, onde todos os 7 membros da banca choraram. Coisa impensável dentro da academia, né? Só para dizer isso.
professor Cícero, aos 84 anos, quando terminou, que foi aprovado, ele disse, bom, agora eu vou para o pós-doutorado. Bom, aos 92 ele terminou o seu pós-doutorado e aos 96 ele está começando uma nova pesquisa. Demonstrando que a gente, e é o que demonstra lá na minha tese, naturalmente a gente poderia ir até os 144 anos. Mas a crise da segunda metade, ela começa nessa passagem do meio, que começa depois dos 40. A gente começa a olhar para trás e diz, mas será que era isso que eu queria? Será que é com essa mulher ou com essa pessoa que eu tinha que estar? E esses filhos, e esse trabalho, será que eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Há pouco fui na farmácia comprar uns remédios para mim, o farmacêutico me disse que ele se deu conta que alguma coisa tinha mudado, que ele deve ter a minha idade, mais ou menos. Porque há 33 anos ele tinha a farmácia, uma sala do lado quase, onde é que ele está agora, que é bem maior. E aí ele se deu conta que 33 passou um risco que ele não viu. E agora, aos 34, ele está questionando o que ele está fazendo. Que vida que ele teve. Já que ele jogou a vida dele. Isso comprando remédio, enfim, foi muito rápido. Mas aos 40, normalmente 42, entre 38 e 42, a gente passa por uma crise. Quase todos. 50% dos casais se separam aí. E aí acontece... Eu tô na estatística aí também. Eu também. Pô, Aldo, só tu não contribui com a estatística, mano? Não, mas ele contribui para justificar que toda regra tem uma exceção, provavelmente. Olha, 50 separam, 50 não separam, né? Isso que me disse foi uma advogada num curso de especialização que eu fiz em terapia de casal. Né? Aliás, ela foi horrível. Nós éramos 30 e poucos fazendo o curso, pensando em ajudar os casais a não separar. E eu estava me separando. E aí convido uma advogada para falar, e ela disse o seguinte, olha, todos os casais se casam para sempre. Em média, isso dura 7 anos. Jogou um balde de água fria nos estudantes que queriam ajudar os outros, né? Te contar. Então, essa passagem do meio é porque começa a acontecer coisas que a gente não sabe o que é, de onde que vem. Começa a acontecer algumas depressões, alcoolismo, traições, começa a ter uma reboldosa ali, meio no segredo, meio assim, ninguém sabe, ou você sabe. É uma confusão que a gente não sabe lidar, muitas vezes. Homens e mulheres. Eu tendo a falar mais dos homens pela minha história. Então, acontece uma série de coisas que são sinais que algo vai acontecer, mas a coisa não está acontecendo. O que está havendo? Até os 40 anos, mais ou menos, a gente está com o nosso foco para o mundo exterior. O foco na matéria, no mundo exterior, na sociedade, que precisa dar o seu referendo que nós somos gente que merece estar vivo ali. Tu existe, assim, tu é isso, tu é aquilo, tu é médico, qualquer coisa. E a gente acaba achando que é isso, só isso. Tá pelos 40, esse ego que se formou, essa ideia de eu, chamado ego, que se formou, começa a furar. Algumas coisas não é bem assim. Então, o que é o ego? O ego, pelos 9 anos em diante, eu começo a formatar uma ideia de eu com algumas experiências que eu tive. Eu criei um sistema e tudo que não está fora desse sistema que eu criei, que digo isso, eu sou, vira sombra. A psicologia junguiana trabalha muito bem isso. Persona, sombra. Os dois fazem parte do ego. Quando a gente entra depois dos 40, 45, 47, o bicho começa a pegar, porque essa sombra, que também sou eu, começa a aparecer nos sonhos, começa a aparecer nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na nossa profissão, nas nossas... enfim, tudo. E apavora. E começa a questionar. Eu começo a me questionar, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou ainda aqui? E aí a gente não quer ver e trabalha mais ainda, e o sistema
nos permite que a gente vá mais, para um dia chegar lá, que a maioria, quando chega, se aposenta e morre. Rapidinho. Nós estamos vivendo até um tempo um pouco diferente disso, mas foi muito isso. Esse talvez seja o movimento aí do teu farmacêutico aí, que ao olhar para ti e conversar, diz, olha, faz 33 anos eu estava na sala aqui do lado. Alguma coisa está diferente agora. Está diferente, exatamente. Então, essa passagem do meio indica uma bifurcação. A gente pode... Vocês estão vendo aí? Uma bifurcação. Tipo o trem, né? Ele bifurca. Tem um trilho que vai para cá, outro para cá. Um segue uma circularidade. Eu vou viver no mundo material, vou estimular, ganhar algum dinheiro, guardar dinheiro, vou manter a minha autoestima em cima do que eu fui na primeira metade. Então, eu espicho a primeira metade. Eu vou fazer coisas de jovem, de adolescente. Aí eu caso com uma mulher mais jovem. Eu não estou falando mal disso. Tá? Só estou dizendo que há uma tendência de se fazer isso. Procuro competir com os mais jovens no meu trabalho. Às vezes vou competir com meus filhos. E essa espichada vai chegar um momento que o corpo não aguenta. O corpo não acompanha e acaba estourando em algum lugar. Né? E muito por quê? Muito porque esse ser humano, né, homem ou mulher, não olhou para dentro, não olhou para si mesmo. Porque, como diz o Roberto Crema, que é reitor lá da Unipaz, se aposentar é voltar para os aposentos. Mas que aposento se eu nunca fiquei em casa? Eu não sei ficar em casa, eu não sei ficar comigo mesmo. E aí vem um monte de tralha que acontece e eu posso bifurcar. Então, ou eu espicho, ou eu não sei lidar com esse outro Mauro. Que, se a gente olhar em termos de física, a matéria que nós conhecemos, a materialidade, é 4, 5% de tudo que existe. 23% a gente chama de matéria escura. E o resto é energia escura que a gente não vê. A gente sabe que existe, mas a gente não vê. O nosso inconsciente é assim. Eu sou consciente de uma pequena parte. 10%, sei lá. Os 90% eu não sei quem eu sou. E isso me é cobrado nessa passagem do meio, que acontece no que vocês chamam de 40 a mais. Aqui é uma passagem de bifurcação. Se eu me abro para isso, eu vou me abrir para a espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando para algo maior que... Tá? Não quero entrar nesse mérito para não ferir suscetibilidade. Mas eu me abro para algo maior. E esse algo maior, eu vou em busca. Expandindo a consciência, entrando em alguma tradição, alguma religião. Posso me abrir para isso fazendo psicoterapia, participando de um grupo que consegue conversar sobre isso. Enfim, e principalmente olhar para mim mesmo, porque aqueles eus, o eu menino, o eu adolescente, continuam vivos aqui dentro de mim. Só que muitos deles eu calei a boca. Empedrei. Esse empedramento de alguma coisa que me aconteceu na minha infância, na minha puberdade, adolescência, juventude, empedrado ele vira um câncer, ele vira um infarto, ele vira uma doença. E ela vem se construindo, e ela vem se construindo há muito tempo. Então, só às vezes com uma grande crise a gente toma consciência. E mesmo assim, passou a crise, a gente esquece, muitas vezes. Então, e eu acho que nós já estamos fechando nosso tempo, né? Isso está muito ligado, Mauro, na questão da física quântica, de materializar essas doenças. Tu acredita nessa conexão? Então, claro, porque nós somos energia, nós criamos...
existem dois mundos paralelos, vou chamar assim. Um é esse mundo que a gente aprendeu a dar nome, né? Isso é uma câmera, isso é uma TV, enfim, isso é uma mesa. E existe um outro mundo que ele é simbólico. Hoje a gente tem usado muito, a gente pode usar o nome de inconsciente, psíquico, o mundo de sonhos. Está sendo mais comum usar hoje um nome que vem do sufismo, traduzido para uma linguagem inicialmente francesa, o mundo imaginal. Não é um mundo que eu imagino, é um mundo onde eu estou sendo imaginado. É um mundo que imagina um mundo material, que vai dar um olhar que a gente aprendeu a lidar com ele. Então, esse mundo material, existencial, ele é tão realidade quanto o mundo dos sonhos. Os nossos indígenas sabem muito bem isso. Mas nós esquecemos, a gente só olhou para um dos lados. É como se a gente quisesse voar com uma asa só. Mas a segunda metade da vida nos cobra outra asa. Mas isso é uma visão da Matrix, do filme Matrix aí, que dois o papo é longo. O papo é longo, sim, isso aí. E pensando na tua colocação, que a segunda metade da vida nos cobra essa outra asa, que movimentos tu entende que esse público 40 a mais, aí agora sejam homens ou mulheres, que precisam se enquadrar ou se conectar em achar essa outra asa, o que poderia fazer, o que pode fazer, quais são as tuas recomendações? Talvez a principal e a mais difícil é tornar-se presente. Viver o momento. Não ficar tão preocupado com o que vem depois, que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer com essa economia, não tem nem ideia do que vai acontecer Tem outra pandemia já sendo estruturada aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Se eu ficar só preocupado com o depois, eu não vou viver o presente. Eu aprendi isso fazendo trilha inca. Os incas andavam pelas montanhas, não tinham carro, não tinham roda, não tinham cavalo. E se tu olha uma montanha e vê o pico dela, e que tu tem que chegar ao pico, tu cansa antes de começar a caminhar. Então, como é que eles faziam subindo, descendo picos? Olham para o chão, olham onde é que está pisando, porque olhando onde é que está pisando, fica plano. Ele não vê E o corpo, se a gente olha e vê a subidona, já cansa. Então, tornar-se presente, é que todas as tradições falam isso. Vive o teu aqui e agora. Seria a principal coisa. A outra é começar a respeitar a si mesmo. Todos os eus que eu fui. Para isso eu preciso fazer um autoconhecimento. Não é um conhecimento que é de uma academia, uma especialização, mestrado, doutorado, sei lá o quê. Isso aí é uma parte importante. Mas não, o fundamental é eu conversar comigo. Para conversar comigo, às vezes eu preciso de espelhos. Então, tu falou homens, né? Não sei se está falando homens e mulheres, mas igual, os seres humanos precisariam muito nessa fase da vida se encontrar em grupos. Grupos de homens que possam sentar juntos e se escutar sem ninguém precisar dizer nada, que o outro está certo, está errado, sem julgamento, só dar oportunidade que o outro fale. E tu fizesse isso, e pelo menos em algum momento. Só isso já é extremamente curativo. Porque ouvindo as histórias do outro, eu começo a olhar para mim. É um espelho. Porque senão eu vou acreditar sempre que só o jeito que eu interpreto a minha vida é a verdade. E às vezes um outro que vê uma coisa muito semelhante a mim tem outra verdade. E eu posso mudar. É uma história que eu conto para mim, eu posso mudar a história que eu conto para mim. Então, assim, estar presente, compartilhar, abrir a goela um pouco, né? Mas sem julgamento. Porque a gente não sabe o que é certo hoje, se vai ser certo amanhã, coisa assim.
E olhar para os seus sonhos. Os nossos sonhos estão falando conosco o tempo inteiro. O Jung dizia que o sonho é uma carta que nos chega e que se a gente não abrir ela, a gente não vai saber quem está falando. Mas os sonhos, quando a gente não ouve, eles viram pesadelos. E às vezes aparecem no mundo físico mesmo. Então é importante estar aberto aos sonhos. Poderia dizer mais coisas, mas talvez uma última é aprender a meditar, a ficar em silêncio. Eu, quando comecei a meditar, eu queria que o mundo calasse a boca, porque eu queria ficar em silêncio, mas o mundo tinha que esperar. Até que eu aprendi que eu tinha que calar esse diálogo interno, que é o que está toda hora me dizendo: o mundo é assim, o mundo é assado, assim, que é assim, assim, ah, que filho da puta, aquele lá. Então, essas pequenas coisas já ajudam. Eu penso, já aos 70 anos, uma certa corrida, que tem 3 palavrinhas mágicas que poderiam ajudar. Uma chama-se perdão. Mas o perdão que eu projeto nos outros. Perdão ao meu pai, minha mãe, ao meu amigo. A aceitação. Aceitar que somos humanos. E gratidão, porque cada crise que eu passo é uma nova experiência que inicia a minha vida. Por pior que ela seja. Eu há pouco estava fazendo pilates. E a minha orientadora, vi que ela estava meio amuada lá, perguntei o que aconteceu, né? Ah, meu pai foi internado, câncer de pulmão e rim. Aí eu disse, olha, não podia dizer muita coisa. Senhora, meu pai morreu com câncer de pulmão e rim. Câncer de pulmão é danado, em 2 meses ele estava morto. E por outro lado, eu tenho um grande amigo que tem a minha idade, que a gente faz um monte de coisa junto, faz holotrópica junto, que teve câncer de pulmão e de rim. Se aposentou, um pouquinho, 1 mês, 2 depois, câncer de pulmão e rim. Teve que tirar metade de um pulmão. No final do mês, teve pedras lá na vesícula, teve que tirar a vesícula, e depois, mais 1 mês, tirar o rim. Está vivo, fazendo de tudo, marceneiro, a gente vai estar fazendo comida agora aqui, esse final de semana aqui em casa. Então, assim, depende do ponto de vista como se lida com uma coisa. Né? Então, nem me lembro por que eu entrei nessa história, mas ela deve ser importante pelo que nós estamos falando. Mas é isso. Eu acho que me disseram já que quando a gente chega nessa idade, é que entra na segunda metade da vida, assim, a segunda metade da vida é uma possibilidade de não ficar circulando, mas sim de espiralar para algo muito maior. E eu não vou entrar no mérito, até porque não dá tempo. Mas tem muitas surpresas para todos nós que se a gente se abrir para essa segunda metade da vida, porque é uma morte para a primeira. Eu tenho que abandonar a primeira. E por isso é tão difícil. E tem muito uma questão de apego a esse primeiro ciclo, Claro. esse primeiro momento, porque tem ego, tem vaidade, tem conquista, tem dinheiro. E tudo. E tudo é de um mundo. Tudo é material. Tudo que falou aí é material. Conquista, poder, status, dinheiro, bens, é onde eu estou apegado, grudado numa ideia de eu. Se eu só aprendi na primeira metade da vida a lidar com o mundo material, e a minha autoestima vem pelo que eu tenho, pelos títulos, pelo poder que eu tenho, eu entro na segunda metade e vou sucumbir em algum momento. Porque isso não garante que eu esteja bem com o meu corpo. Castanheda é um antropólogo muito famoso nos anos 70, 80, que foi estudar dentro da tradição tolteca mexicana. Eu falo, é rapidinho essa, não vou estourar o tempo, né?
Mas ele aprendeu com o índio mexicano que um sábio, né? Ele tem 4 inimigos. O primeiro inimigo é o medo. Medo do desconhecido. Eu não me arrisco, então eu quero ficar no meu cantinho, mesmo que esteja todo torto aqui apertado, eu não me arrisco a dar o passo. Porque se eu der o passo para o desconhecido vira conhecido. Eu tenho clareza. Então isso é isso. Mas a clareza eu fico explicando, dando discurso, contando história que nem eu estou fazendo aqui, e não muda nada. Porque se eu, com essa clareza, faço alguma coisa, eu tenho poder. E poder gera mais poder, e mais poder, e mais poder, e mais poder. Aí vem o 4 inimigo, que é a velhice. Ele disse, os 3 primeiros a gente pode cortar. Não preciso de medo, nem de clareza, nem de poder. O 4º inimigo eu não corto, eu tenho que me adaptar. Porque o corpo vai mudando, não tem jeito. Por mais que a gente faça, aqui dorzinha ali, né, tem a idade do condor, aquela é assim, é isso mesmo. E tem um monte de coisa que vai acontecendo. A gente perde amigos, né? Muda. Então a gente vai ter que se adaptar. Cada dia eu não sei o que vai acontecer amanhã. Daí talvez a sabedoria de viver a presença, viver o presente, estar presente. Isso aí. E o que tu recomenda, Mauro, de leitura, filme, livro, estudo, para quem para poder fazer uma transição para esse segundo tempo de vida mais leve ou com mais serenidade, com mais conhecimento? Tem um livro chamado A Passagem do Meio, do Hollis. John Hollis? Não. Posso pegar depois. Hollis, é da editora Paulus. Tem A Passagem do Meio, tem a Segunda Metade da Vida também. Tem em espanhol, de uma antropóloga básica, La Segunda Mitad de la Vida, maravilhoso. Tem do Becker, Quando o Édipo Cresceu, se encontra na Argentina, solamente, ou em Jerusalém. Ele é professor lá em Tel Aviv, de uma faculdade de medicina. Tem um livro que acompanha essas fases, então, e aponta que é de uma xamã norte-americana. Ela fez a passagem no ano passado, chama-se Jamia Sams, Dançando o Sonho. Esse livro, se conseguirem, pegue. É um livro que todas as vezes que eu li, eu leio muitas vezes ele porque eu uso lá nos Guerreiros, é um livro completamente diferente, porque eu estou diferente. Tem muitos livros que estão surgindo sobre a segunda metade da vida e sobre essa passagem do meio, que é a crise que quando eu vou mudar. E a gente pode estar alerta e começar a curtir essa crise, não fugir dela. E vivê-la em conjunto. O que o Einstein dizia, quando a gente está na crista da onda, a gente vira junto com a onda. Fugir da onda não ajuda. Perfeito. Mauro, que aula, que presente tu nos deu aí para compartilhar o teu conhecimento e falar para o nosso público 40 a mais aí. Estou sem palavras aqui, estou quietinho ouvindo. Olha, eu quero assistir esse programa mais umas 2, 3 vezes para entender toda a amplitude do que tu nos passou. Espero que, com certeza, vai ajudar a inspirar muita gente aí que vai assistir e vai ouvir. Muito obrigado, Mauro. E até aproveitando o ensejo, que tu possa convidar o pessoal, principalmente o público masculino que participe dos Guerreiros. Manda o link que eu mando para eles. Porque nós somos um sistema agora e eu boto, tem uma fala aí, eles vão atrás. Tem muita gente em Caxias, porque agora com o presencial voltamos, né? Os Guerreiros, a gente estava recolhido, se trabalhando para dentro, e agora com o presencial
eu fiquei sabendo agora, nós temos 300 novos homens que estão participando de primeiros ciclos que começaram esse ano. É um número... É pequeno, mas para nós tá bom. Eu comecei com 300 por ano, tá de bom tamanho, né? É um movimento significativo, hein? Tá bem, gente. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de tu ter compartilhado conosco a tua história e tanto conhecimento aí. Muito bom. Valeu. Mauro, Um grande abraço, bom descanso. Sucesso para vocês aí. Um grande abraço, tudo de bom.